Olá pessoal, inicialmente espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos à nossa aula de computação gráfica. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, não só para quem trabalha com computação gráfica como um artista, mas também para quem usa a computação gráfica, por exemplo, e trabalha na área de robótica. Tá? Nesse ponto, o que nós vamos ver hoje é extremamente importante. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o problema a ser colocado é esse. Imagina, pessoal, que eu tenho um objeto, eu posso até pensar no caso de um robô, por exemplo, e eu quero que o meu robô ele passe sequencialmente por esses pontos. Primeiro por esse ponto, tá? Depois por esse ponto, depois por esse ponto, e por último por esse quarto ponto, tá ok? Então eu quero que o meu robô passe por esses 4 pontos à medida em que ele se desloca na planta da minha indústria. Bom, talvez a resposta mais óbvia a respeito do como fazer isso seria considerar uma interpolação por reta, não é? Ou seja, eu faço o robô se deslocar, em linha reta daqui até aqui, e depois em linha reta daqui até aqui, e depois em linha reta daqui até aqui. Correto? Problema, pessoal, esse movimento em linha reta, de repente, ele pode ter, vamos dizer, mudanças de rumo muito bruscas, né? Quando, por exemplo, a gente quebra a direção nesse ponto, ou então quebra a direção nesse ponto. Tá? Então isso pode ser algo não muito bom para o deslocamento do robô. Um outro problema que pode acontecer é, de repente, eu possuir um obstáculo no meio do caminho em linha reta. Né? De repente essa reta ela possui obstáculos no meio do caminho. Então eu também tenho que ser capaz de pensar em alternativas que não seja simplesmente a interpolação por retas entre os pontos que eu quero que o robô passe. Né? E como eu posso pensar essa interpolação se não for por retas? Pode ser alguma coisa desse jeito. Tá? Pode ser alguma coisa assim. Ou seja, eu posso usar uma equação matemática e essa equação matemática ela gera para mim um movimento alternativo, né? Ela gera para mim um movimento alternativo de um ponto para outro, correto? Sem que o robô necessariamente siga uma reta. Tá ok? E como seria o cálculo desse movimento alternativo que não é necessariamente uma reta? Isso pode ser feito, pessoal, através de um polinômio. Tá? Mas o que é um polinômio, Tarcísio, antes de mais nada? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esse daqui, olha, eu vou pensar só em 2 dimensões, eu não vou pensar em 3 no momento não, tá? Esse é o eixo X e esse é o eixo Y, tá ok? E esse polinômio que vocês estão vendo, que passa por esses 4 pontos, tá? Por exemplo, esse e esse polinômio ele pode ter uma cara do tipo y igual a A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado mais A3 vezes x ao cubo. Tá? Esse polinômio pode ter essa cara. Aí vem a seguinte pergunta, não é? Pô, legal, mas quais são os valores de A0, A1, A2 e A3 nesse polinômio? É isso que a gente pode calcular, pessoal, e é isso que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, tá ok? Essa interpolação nós vamos ver através de 2 formas. Nós vamos ver através de uma interpolação polinomial comum, que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? E a gente também vai estudar como se fosse um polinômio interpolador de Lagrange. Ok? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco eu volto para a gente entender um pouquinho melhor como é que vai ser feito a solução desse problema. Ok? Até mais.